Jesus abençoe a todos. Venham participar no nosso ministério Mais Jesus. Ensinamos a verdade para que tenham a liberdade. Jesus nos ensinou: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como Paulo disse, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ser escravo da justiça significa permanecer em Jesus. Ser escravo da justiça é aprender de Jesus e do Espírito Santo como julgar o mundo e os anjos, conforme a vontade perfeita e boa de Deus. Com a justiça de Deus, vencemos as obras do diabo e nós somos libertos das armadilhas do diabo, destruindo a maldição do pecado e destruindo o desejo do pecado. Avançamos, vencendo o maligno. Jesus tinha ensinado: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus disse que somos um. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus tinha profetizado: se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E mesmo ressurreto, o desejo de Jesus era que os seus discípulos que haviam fugido de toda a situação da morte de Jesus fossem de novo edificados e agora com a missão maior do que antes. Por isso, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E Jesus disse ainda: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. No Pentecostes, receberam a promessa de Jesus. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E começaram a falar em outras línguas que todos entendiam. Ouvimos declarar as maravilhas de Deus na própria língua. Orar em línguas é declarar as maravilhas de Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam
corajosamente a palavra de Deus. Com o Espírito Santo, aumenta a coragem para aumentar a liberdade. Nosso ministério é libertar dos pecados e libertar de tudo que nos faz escravos. Libertar para serem enviados pelo mundo todo. Ore comigo, diga: vem Jesus, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.